platelmintos, né? Platel, achatados, mintos, vermes. Então, são os vermes achatados. Quais são esses vermes, né? Como nós estamos estudando dentro de uma escala evolutiva, os platelmintos, comparados aos selenterados, os selenterados, eles eram encontrados em hábitat aquático, tanto meio marinho quanto água doce. Dentro desses platelmintos, nós vamos encontrar o Esquistossoma mansoni, que é o causador da barriga d'água, que é encontrado no meio, portanto, água doce. Nós temos a planária do Gésia tigrina, né, que é encontrada, é um ser de vida livre. E nós temos as tênias, que são parasitos, né, adquirimos esse tipo de verminose pela ingestão de carne mal cozida, mas no caso de uma teníase, né, também podemos ingerir alimentos contaminados com os seus ovos, que é no caso da Taenia solium, e aí vamos adquirir a doença chamada de cisticercose, a ingestão de alimentos contaminados com os seus ovos. Temos aqui também a facíola hepática, que também provoca barriga d'água. Bem, então quem são os platelmintos? Do Gésia tigrina, as tênias, a facíola e também o Esquistossoma mansoni. Como são estudados dentro de uma escala evolutiva, como eu comentei, temos que lembrar que todos esses animais que têm aqui o corpinho achatado, eu posso observar, se eu for dividir o corpo dessa planária aqui em duas partes especulares, que ela vai me apresentar uma simetria bilateral. É uma das características do filo também. Como disse, os representantes seriam as planárias, as tênias e aqui o Esquistossoma mansoni. E, como foi comentado também, eles vão ser encontrados tanto no meio aquático, não é, na água salgada, porque posso ter planárias de água doce, planárias de água salgada, embora sejam animais de vida livre, mas podemos também encontrar no caso a tênia, que é um parasito, assim como o Esquistossoma mansoni. Chamando a atenção, nós estudamos poríferos e selenterados que eram diblásticos. Os platelmintos são triblásticos, ou seja, eles têm a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Lembrando que nesses animais, né, a gente vai ver depois nas lâminas logo mais à frente, eles são classificados como acelomados. Por que acelomados? Embora sejam triblásticos, eles apresentam ecto, endo e meso. A mesoderme deles, como podemos observar aqui, forma uma camada maciça no corpo. Então não tem nenhuma cavidade na mesoderma. Isso leva a ser classificado como acelomado. E podemos observar aqui, olha, gostaria de chamar a sua atenção, a planarinha, né, ó, uma cabecinha, a sua região da cabeça. Aqui não são os seus olhos, são os seus ocelos, células fotorreceptoras. E aqui a gente observa a sua probóscide. Quando ela vai se alimentar, ela projeta esta probóscide, olha, e aí ela captura o alimento. Bem, falando sobre a planarinha, ou seja, de modo geral aí esses animais que são os platelmintos, temos aqui o corte de uma planária. Então, quando eu corto o corpo da planária, eu vejo aqui a sua epiderme, que é formada de ectoderme. E aqui eu tenho a sua mesoderme. Na verdade, essa mesoderme forma uma camada de musculatura circular, um músculo também longitudinal, né? E eu tenho aqui os músculos anterodorsal. Então ela tem músculo preenchendo todo esse espaço aqui do corpo, olha. Então são os músculos parenquimáticos, são os músculos longitudinais, são os músculos circulares. E ela tem uma cavidade no corpo, né? Foi cortada na região em que o intestino se bifurca em duas partes. Então eu tenho aqui, olha, uma parte do intestino, né? E aqui a outra parte do intestino, que a gente vai ver que a planária tem intestino no corpo todo. Mas as planárias, ela tem aqui o seu tubo digestório, né? Olha, então aqui seria o corte na região da sua faringe, tá certo? Bem, estas planárias, elas têm na região
que seria a face ventral do corpo, ela apresenta uns cílios e elas têm glândulas chamadas de muciginosas, ou seja, células de rabtídeos. Estas células secretam substâncias, formando assim um muco, e elas deslizam sobre as folhas, sobre as rochas, sobre este muco. Então, memorizem que, quanto à sua organização estrutural, eu vou estar voltando a falar disso aqui para vocês memorizarem, tá? Ela tem uma camada de mesoderme, porém é uma camada maciça, porque essa camada forma músculo circular, músculos parenquimáticos, músculos longitudinais, tá bem? Bem, então a planária, estou usando a planária para caracterizar o filo dos plateumintos. Na cabecinha eu mostrei para vocês que ela tem os ocelos. Não são olhos, mas são formados de células fotorreceptoras, então captam os estímulos luminosos, fator que a planarinha então ela foge da luz, né? Não são olhos, mas ela capta os estímulos luminosos. E pode-se observar que ela tem uma parte do intestino aqui para a região da cabeça e parte do intestino para a região da cauda. Então aqui na região da cauda, esse intestino se divide em duas, ele se bifurca. E eu mostrei para vocês logo naquela primeira lâmina a probóscide, né? Olha, que é uma extensão, é uma curta faringe que ela projeta para fora para o quê? Capturar o alimento. Ó, então, como nós podemos observar aqui, essa probóscide, ó, tipo uma trombinha que ela tem, ela projeta sobre o alimento e arrasta esse alimento para dentro do intestino. Então, gente, o corpo da planária, ela tem intestino no corpo todo. E se o corte for efetuado nessa região da cauda, então nós vamos ver duas aberturas, duas cavidades que correspondem ao seu intestino. Um intestino altamente ramificado, bem ramificado, que vai compensar a ausência do seu sistema circulatório. Na digestão dos plateumintos, nós temos que comparar com a digestão que acontece nos selenterados, né? Olha, conforme nós comentamos na aula anterior, os selenterados, eles têm uma boca rodeada de tentáculos, então eles capturavam o alimento, jogava aqui na boca, né, através do seu tentáculo, dentro dessa cavidade, dentro da cavidade gastrodérmica ou cavidade gastrovascular, a célula glandular libera a enzima e o alimento ele é triturado parcialmente, de modo que os pedaços menores serão fagocitados pelas células musculares que revestem a cavidade gastrodérmica. E os restos saem pela boca. A boca é um órgão de ingestão e egestão. Quando o alimento se quebrava parcialmente dentro da cavidade, é a digestão extracelular. Quando o alimento, as partículas menores, eram fagocitadas pelas células musculares, é a digestão intracelular. Gente, na planária é quase que a mesma coisa, né? Olha, então a planarinha ela tem intestino no corpo todo e aqui ela tem uma abertura que é a sua boca. Sai aqui do intestino a probóscide, ela prolonga essa probóscide e aí ela captura o alimento. Capturando esse alimento, ela arrasta, traz para dentro do seu tubo digestório. As células intestinais secretam enzimas que vai quebrar parcialmente o alimento aqui dentro do seu intestino e os pedaços menores serão fagocitados pelas próprias células intestinais, de modo que sua digestão continua sendo extra e intracelular. E observem que eu falei que ela tem boca, então ela também não tem ânus. Então, tanto as hidras, ou seja, tanto os selenterados quanto as planárias, tem tubo digestivo incompleto. Então, nesta digestão extra e intracelular, eu tenho que lembrar que o tubo digestivo é incompleto, ou seja, não apresenta o ânus. A boca é o órgão de ingestão e egestão. E vou aqui aguardar nessa imagem
a probóscide. Olha, eu vou mostrar de novo. Ela projeta a probóscide, visualiza, captura o alimento e arrasta com essa curta faringe o alimento para dentro do seu saco, que é dentro do seu intestino, né? Dentro dessa cavidade gástrica dela. Bem, esses animais, como foi dito, eles têm um intestino tão ramificado que compensa a ausência do seu sistema circulatório. A planária tem vida livre, mas ela precisa respirar e o oxigênio se difunde da água através dessa sua epiderme para oxigenar os seus tecidos. Gente, lembrando que nesses animais também, o seu sistema nervoso é do tipo ganglionar, ou seja, aqui na cabecinha ela tem os ocelos, né? Não são seus olhos, são células fotorreceptoras que captam os estímulos luminosos. E desses ocelos partem 2 cordões nervosos para a região da cauda. E esses 2 cordões nervosos são ligados por comissuras, como se fosse uma escadinha. Então eu posso dizer que o seu sistema nervoso é do tipo ganglionar, ou seja, formado por gânglios cerebroides. Lembrando também que, embora eu esteja usando a planária para caracterizar o filo dos plateumintos, a planária tem um intestino bem ramificado. Dentro dos plateumintos estuda-se as tênias, mas as tênias não têm intestino, a tênia não tem boca, ela se alimenta pelo corpo todo, né? É como se, por exemplo, o meu braço fosse uma tênia, eu encosto aqui no alimento, o alimento vai se difundindo pela minha epiderme, então a tênia come pelo corpo todo. Muito atento a esta informação. Embora as tênias sejam plateumintos e nós caracterizamos o filo plateuminto usando a planária, mostrei que a planária tem um intestino bem ramificado, as tênias não possuem o sistema digestório, ok? Não possuem, mas é interessante que a gente vai ver que as tênias e as planárias são hermafroditas. Bem, ainda usando a planarinha para caracterizarmos os plateumintos, se ela se alimenta, a queima, a combustão desses nutrientes vão resultar em formação de substâncias extremamente tóxicas. E aí tem que ser eliminada essa substância. Quem é que vai fazer a eliminação dessas substâncias tóxicas? As células que são chamadas de flamas, ou seja, são os protonefrídeos, ou seja, são os solenócitos. Como vocês podem observar aqui, na face dorsal da planária, que é uma face mais acinzentada, abrem-se poros, vários poros, mas esses poros internamente, sob a epiderme, a gente vai ver que ela tem várias células alongadas com tufos de cílios no seu interior. Olha só, células que se intercomunicam e elas têm tufo de cílios no seu interior. Então, quando o líquido que circula no corpo da planária, né, o seu fluido corporal, entra nestas células aqui, olha, esse cílio se movimenta e expulsa através de poros que se abrem da sua epiderme na face dorsal, eliminando assim os resíduos originados como queima dos nutrientes. Então, a sua excreção se dá através da célula flama, ou seja, protonefrídeos, ou seja, os solenócitos, tá bem? Bom, gente, juntando aqui um pouquinho das informações, nós temos aqui os gânglios cerebroides da planária. Convém estarmos falando sobre isso aqui, por quê? Porque nos selenterados nós tínhamos um sistema nervoso do tipo neurosensório-motor. Era apenas uma cadeia de células sensoriais. Olha o que eu tenho na planária. Tem os gânglios cerebroides na cabeça, que parece que são seus olhinhos, os seus ocelos, mas eles são dotados de células fotorreceptoras e desses ocelos saem 2 grandes cordões que se estendem para a região da cauda. Como foi dito, esses cordões são unidos por comissuras. Então, parece uma escadinha. Então, o seu sistema nervoso, ele é formado por células fotorreceptoras. É isso daqui que nós encontramos nos seus ocelos. Mas a planarinha, então, ela não suporta a luminosidade, né?
E então, por quê? Porque estas células, elas captam esses estímulos luminosos. Como nós podemos observar ainda nesta imagem, para revisar já, são animais que têm um tubo digestivo bem ramificado para compensar a ausência do seu sistema circulatório. São animais hermafroditas, olha aqui, testículos, tem ovário, tudo dentro do corpo. E aqui eu tenho o seu sistema nervoso, que é do tipo gânglios cerebroides. Vejam que o seu sistema digestório é ramificado e se bifurca na região da cauda. Aqui está a sua probóscide, aqui a sua probóscide e aqui organizado o seu sistema nervoso, olha, chamando a atenção que são os gânglios cerebroides. A probóscide fica na face ventral, certo? Na face ventral. Bem, agora então nós vamos poder estudar cada classe que constitui esse filo. A planária que eu falei, usei até agora para caracterizar o filo, ela apresenta a reprodução tanto assexuada como sexuada. Como vocês podem observar, essa planária foi seccionada e cada pedaço regenerou, olha, aqui depois que ele cortou, 7 dias, 10 dias, 14 dias, ela já estava com 1 centímetro. Então aqui o que acontece? Uma regeneração, um brotamento das partes perdidas. Olha a região da cabeça, olha a região da cauda, olha o seu sistema digestório dividido, aqui estão os seus ocelos, ou seja, seus gânglios cerebroides. Mas já que a planária é um plateuminto, lembre-se que ela pertence à classe dos turbelários, tá? Lembre-se que o seu sistema nervoso é formado por gânglios cerebroides e a planarinha, ela é hermafrodita. Então nós podemos ver aqui os seus ovários, aqui os testículos, aqui se abre o poro genital e aqui está o pênis da planária. Então ela é hermafrodita. E essa planária, lembrando que ela tem um tubo digestivo incompleto. E na sua reprodução sexuada, como é que funciona? Como a planária ela é hermafrodita, olha, ela tem os ovários, ela tem aqui os testículos, ela tem o duto espermático, ou seja, o canalzinho deferente, ela tem aqui o pênis, né, olha, ela tem uma bolsa copulatória, mas a planária ela apresenta os seus ovários, ela tem aqui os ovidutos e aqui as glândulas vitelínicas. Por que glândulas vitelínicas? Porque depois que acontece a fecundação, forma um casulinho, então ela põe o casulinho para a água, ou seja, na água. Então, quando vai ocorrer a reprodução sexuada, uma planária encosta o poro genital na outra e uma introduz o pênis na outra. Feita essa introdução, vai ocorrer a ejaculação e os espermatozoides vão ficar aqui na bolsa copulatória. Imediatamente, depois que ela se separa, né, depois da fecundação que a gente observa que é interna e cruzada, os espermatozoides sobem aqui pelo seu oviduto e o seu ovário libera os óvulos. Então acontece uma fecundação interna. Imediatamente, essas glândulas vitelínicas secretam uma substância formando o casulo da planária. E ela põe então esses casulos. Mas esses casulos podem ficar aderidos às folhas de capins ou a algas que seja no mar, né? E aí dentro desse casulo começa a desenvolver quem? A planarinha. Então do casulo sai planarinha. Então o seu desenvolvimento é direto, não passa por fase larval. Gente, a planária se reproduz tanto de forma assexuada como sexuada. Lembrando que a planária ela é hermafrodita. Então, voltando mais uma vez aqui, olha, uma, né, com o poro encostado na outra, para ocorrer o que? O acasalamento. Aqui ela já liberou o casulinho. Visualizem aqui que está saindo planarinha do casulo. Então, dessa forma, o seu desenvolvimento é direto, tá? Lembrando que ela tanto pode se reproduzir de forma sexuada quanto assexuada. Olha aqui, ó, seccionou no meio e recuperou as partes perdidas do corpo.
Já na classe dos cestódios, agora paramos de falar da planarinha, vamos falar da classe dos cestodos ou cestódios. Quem são? As tênias. Nós temos a tênia solium e temos a tênia saginata. As tênias, elas têm a região da cabeça, ou seja, o escólex, cabeça ou escólex. A sua cabeça é do tamanho da cabecinha de um alfinete de costura. Comparando as partes do corpo, que são aqui esses proglotes do corpo da planária, a cabecinha é muito pequena. E todas as partes do corpo aqui, olha, colo, esses estróbilos, eles brotam da região do escólex, da região da cabeça. Então, os proglotes que estão bem próximos da cabeça são os proglotes jovens. À medida que eles se afastam, esses proglotes, eles são chamados de adultos. Qual é a diferença entre o jovem e o adulto? No adulto forma o aparelhinho reprodutor, tanto masculino como feminino, dentro de cada anel. Então, a tênia, ela é também hermafrodita. Aí, o que acontece? Quando chega a fase de adulta da tênia, como cada anel tem o seu aparelhinho reprodutor e ela fica sozinha muitas vezes dentro do intestino, tem gente que tem a felicidade de ter mais que uma tênia, isso pode também acontecer. As tênias, elas se dobram dentro do intestino e um anel encosta no outro e um anel fecunda o outro, porque em cada anel tem tanto o aparelho reprodutor masculino quanto o aparelho reprodutor feminino. Muito bem, depois que ocorreu esse cruzamento, que então, portanto, uma fecundação interna e cruzada, esse aparelhinho reprodutor que já tinha surgido na fase adulta, agora ele vai ter que degenerar. Por que vai ter que degenerar? Porque como ocorreu o cruzamento, esse aparelhinho reprodutor se degenera porque cada anel passa a ser bolsa de ovos. Cada anel vai ficar repleto de ovos de tênia e cada ovo tem um embriãozinho chamado de hexacanto ou oncosfera, tá bem? Então veja, tem os proglotes jovens, os proglotes adultos e os proglotes grávidos. O grávido foi depois que aconteceu a fecundação. E aí esses proglotes grávidos vão se desprender do corpo da tênia, mesmo ela viva ainda dentro do intestino, e esses pedaços saem juntamente com as fezes. Aí nesse caso eu já estou falando da sua reprodução assexuada, é quando ela está perdendo os proglotes grávidos. Por quê? Para contaminar outros ambientes. Como foi dito, na classe dos cestódios eu tenho dois tipos de tênia, a tênia solium e a tênia saginata. Se você observar no escólex, vemos ventosas na cabeça da tênia solium, ventosas na cabeça da tênia saginata. Mas, gente, essas ventosas não correspondem à boca, mas é uma ventosa onde ela se prende na parede do intestino e ali tem uma pressão, pressuriza e ela fica aderida à parede do intestino. Para ajudar ainda nessa fixação, a tênia solium é pior ainda. Por que pior? Porque ela tem na cabeça uma coroa de ganchos, de espinhos. Então ela tanto fica presa à parede do intestino pelas ventosas como pelos espinhos, ok? Olha aqui a coroa de espinhos da tênia solium, tá? Olha a coroa de espinhos. Lembre que da cabeça é que vai sair todos os anéisinhos do corpo. E à medida que eles vão se distanciando da cabeça, eles ganham o aparelho reprodutor. Depois que ocorre a fecundação, degenera o aparelho reprodutor e cada proglote passa a ser uma bolsa de ovos e é eliminado do corpo da tênia. Então, a tênia tanto sofre reprodução sexuada quanto assexuada quando perde esses pedaços do corpo que saem juntamente com as fezes. Bem, quando nós ingerimos a carne, né, que adquirimos ali a doença teníase, mas quando nós ingerimos os ovos da tênia solium, nós
adquirimos a cisticercose. Então eu tenho aqui a musculatura, né, do porco. Esse porco, ele comeu fezes, alguém defecou aí numa grama ou atrás da bananeira. Esse porco foi lá e comeu as fezes contendo os proglótis grávidos. Esses proglótis grávidos, né, são cheios de ovos e o ovo libera, né, olha, este ovo aqui ele tem 50 micrômetros, o porco ingere o alimento contaminados com os ovos e essas larvinhas aqui, elas vão o que? Evoluir aqui dentro desse animal e vai contar, quando a gente come a carne do porco, nós vamos ingerir os seus ovos, né? Então, a larva do Oncosfera, por exemplo, que é a larvinha da tênia, ela tem 100 micrômetros, né? E a musculatura do porco, ou seja, é no músculo do porco que vão ficar alojados esses cisticerco. Quando uma pessoa come a carne do porco mal cozida, mal assada, ele acaba ingerindo, né? Essa larvinha, e essa larvinha ela vai evoluir, ela vai desinvaginar aqui dentro do intestino do homem, e aí ela se prende na parede do intestino, e aí ela começa a desenvolver os seus proglótis jovens, proglótis adultos e os proglótis grávidos. Quando esse homem defeca, ele libera novamente os proglótis no meio ambiente, que vai contaminar o animal, que seja o porco, né? No caso, o porco está fazendo o papel de hospedeiro intermediário, porque o homem come a carne do porco e contrai a doença, tá? Agora, o homem passa a ser o hospedeiro definitivo, tá certo? Porém, gente, nós temos que ficar atento. Vamos supor que o homem ingeriu essa larvinha, que é a oncosfera, e ela está alojada aqui na musculatura do homem, ou um ovinho está alojado no cérebro do homem. Então é como se alguém fosse comer a musculatura do homem e fosse contrair a doença. Então nesse caso o homem está fazendo o papel de hospedeiro intermediário, ele está fazendo o papel do porco, tá bem? Então, quando o homem ingere o alimento, verdura, contaminado com os ovos da Taenia solium, ele está adquirindo a cisticercose. Quando ele ingere a carne, ele está adquirindo a teníase. Bem, então aqui nós podemos observar que, lembrando que o cisticerco que fica aqui na musculatura do porco, ela é o quê? Uma vesícula, semelhante a uma pérola, tá? Às vezes ovoide, às vezes alongadas. E ela pode variar de 7 a 10 milímetros. No caso, a tênia do porco é muito mais perigosa, tá? Por quê? Porque dentro dessa vesícula tem o embriãozinho com aquela coroa de ganchos que vai perfurar a parede do intestino e ele então pode se alojar no cérebro, pode se alojar na musculatura. Então a Taenia solium é muito mais perigosa que a Taenia saginata. Por quê? A cabeça da Taenia saginata só tem o que? Ventosas, né? Então, no caso, quando que você tem a doença teníase? Quando você tem o agente etiológico, que é a Taenia saginata, cujo hospedeiro intermediário é o boi. A Taenia solium tem como hospedeiro definitivo e intermediário o porco. O homem é o seu hospedeiro definitivo, mas quando o homem tem o cisticerco, o homem passa a ser o hospedeiro intermediário da Taenia solium. Cuidado com essa informação. Então, gente, a Taenia solium, ela é mais perigosa. Por que que ela é mais perigosa? Porque quando o homem come essa carne mal cozida ou mal assada, na musculatura do porco tem o embriãozinho contendo a coroa de ganchos, o oncosfera, tá certo? E aí, esse embriãozinho, ele vai ficar lá dentro da parede do intestino do homem, mas ele pode perfurar a parede do intestino e ovos podem se instalar no cérebro, na musculatura do homem. E aí, nesse caso, então, ele passa a ser o hospedeiro intermediário. Ele está fazendo o papel do porco.
Então aqui eu tenho um cisticerco alojado aqui, né, na epiderme. Esse é muito mais fácil, porque quando o cisticerco se aloja no cérebro, aí vai ter que ver se há a possibilidade de se submeter a uma intervenção cirúrgica ou não. Se não puder fazer uma cirurgia, o que eles vão fazer? Eles vão simplesmente dar um medicamento para esse cisticerco, ele ficar enrijecido, né? E aí então ele para de se desenvolver, tá bem? Agora, na classe dos trematódios, nós temos quem? O esquistossoma mansoni. Esse esquistossoma mansoni, eu tenho o macho e eu tenho a fêmea. A fêmea, como macho, ele tem as ventosas, mas a fêmea ela é bem magrelinha, magérrima, e ela fica dentro de uma abertura chamada canal ginecóforo do macho. Como nós podemos observar, então tem dimorfismo sexual. A fêmea é diferente do macho. Então, tem sexos separados, são dioicos. E a fecundação deles é interna, mas passa por uma fase larval durante o desenvolvimento. Então, desenvolvimento indireto, DI. Esse esquistossoma mansoni, como nós podemos observar, ó, a fêmea bem magrela aqui no canal ginecóforo, por isso que eu digo que tem dimorfismo sexual. O que esse esquistossoma mansoni causa? A barriga d'água. O homem que tem esse tipo de verminose, ele quando urina, por exemplo, né, ou no caso ele defeca, ele libera ovos desse esquistossoma. E esses ovos têm no seu interior uma larva chamada demiracídio. Porém, quando o homem defeca, que no campo vem uma chuva e leva, né, através da lixiviação, leva para os rios as fezes com os ovos. Em contato com a água, esse ovo que tem um espinho eclode e libera a larva miracídio. Essa larva miracídio, ela tem vários cílios. Ela nada desesperadamente à procura de um hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Dentro do pulmão desse caramujo, esse miracídio sofre metamorfose, passa por vários estágios e aí deixa o caramujo, muitas vezes mata o caramujo, outras vezes não, e sai sob a forma de cercária. Essa cercária, ela tem aqui na região da cabeça uma estrutura perfurante, cortante, e ela fica aqui então nadando nessa lagoa desesperadamente à procura de um hospedeiro que definitivo. Quando o homem vem nadar ou vai pescar, que ele entra na lagoa, essas cercárias, elas cortam a pele e caem na circulação sanguínea. E essas larvas cercárias vão se alojar na região do sistema porta-hepático, né, que é aquelas veias que irrigam fígado, intestino, e dentro daquelas veias, essa cercária ela vai tomando o que é a forma adulta, até que chegue à fase de maturidade, onde o verme, a larvinha agora já tem essa forma adulta, né? Sabe que desgraça nunca vem só, ela vem acompanhada, então entram várias cercárias, então entram larvas que vão ser macho e outros que vão ser fêmeas, e aí esses animais agora na fase adulta, nesse sistema porta-hepático, olha as veias que unem fígado e intestino, elas se desenvolvem e aqui elas começam a se reproduzir sexuadamente, com uma fecundação interna. Essa fêmea, quando fica grávida, né? Ela inicia a ovopostura. Ela põe muitos e muitos ovos que são dotados de espinhos. Mas esses ovos postos aqui nesses mesentérios, esses ovos como tem espinho, ele vai o que? Perfurando. E aí extravasa para a cavidade abdominal do homem o plasma. E aí a barriga começa a ficar inchada, grande. Por quê? Porque está acumulando o plasma, o líquido. Daí a doença ser chamada de barriga d'água. Bem, gente, voltando aí esse ciclo, então,
Lembrando que, olha, os ovos são liberados através das fezes ou através da urina. Mas esses ovos que são liberados, eles têm espinhos. Dentro de cada ovo tem uma larva que é o miracídio, que ele nada desesperadamente à procura de caramujo, que é o seu hospedeiro, o Bionfalaria, o Planorbídeo, são caramujos encontrados em água doce. Dentro dos caramujos, essa larva lá no seu pulmãozinho, eles sofrem a metamorfose. Entrou miracídio, mas saem muitas e muitas cercárias. Estas cercárias, quando elas deixam o caramujo, que é o hospedeiro intermediário, elas nadam livremente e quando um homem vai nadar lá naquela lagoa, as cercárias têm aqui na cabeça uma estrutura cortante, elas cortam a pele, entra e vem se instalar aqui, olha, no sistema porta-hepático, naquele plexo de veias que irrigam fígado, intestino. E aí as larvas que penetraram nesse mesentério chegam à fase adulta, olha, tá? Elas chegam à fase adulta e na fase adulta a fêmea é fecundada pelo macho, inicia a sua ovopostura, colocando esses ovos cheios de espinhos, perfura as veias, as artérias e aí o líquido extravasa, o plasma, para a cavidade abdominal. Então, neste ciclo da esquistossomose, nós temos aqui, olha, o esquistossoma, o ovo com espinho, o miracídio, o caramujo, que é o hospedeiro intermediário, ocorrendo a metamorfose dentro do pulmão do caramujo, desta larva miracídio. Lembrando que de um miracídio saem muitas e muitas cercárias que vão procurar quem? O hospedeiro definitivo, tá? Então é importante que você veja que, olha, aqui é um ovo com espinho, coloquei o ciclo aqui e com a legenda, aqui é o miracídio, a larva sofrendo a metamorfose de esporocistos, elas passam para rédeas, aí chega a ser as cercárias e penetram pela pele. O que eu posso fazer para evitar me contaminar com o esquistossoma? Gente, se você vai nadar em qualquer lagoa, não pode, você tem que saber a procedência. Será que aí tem o caramujo, que é o Bionfalaria, o Planorbídeo? Né, tem que tomar cuidado. Tem gente que com calorzão vê uma lagoa, corre para se refrescar. Tem que ter o cuidado, porque não são todas as lagoas que tenha a cercária. Agora, se é uma lagoa que tem esse caramujo desse gênero Bionfalaria ou Planorbídeo, então pode acontecer, tá? Então, qual seria a medida preventiva aqui, a profilaxia? Criar nas lagoas o peixe carpas ou tilápias. Por quê? Porque elas se alimentam dessas larvas. E aí então não vai chegar à fase, né, para contaminar o caramujo, para propagar essa doença. Óbvio também que como medida profiláctica, além de não nadar em qualquer lagoa, a gente tem que criar os peixes aí, né, como fazer um controle biológico, mas tratar essas pessoas que são doentes. E aqui a gente pode observar então que um resumo da esquistossomose, eu tenho aqui um abdômen bem volumoso devido a esse acúmulo de plasma, né, devido aos ovos serem dotados de espinho que perfura as paredes dos vasos. Mas lembrando que na esquistossomose o caramujo é o hospedeiro intermediário. A larva do caramujo é o miracídio, que o hospedeiro definitivo é o homem, mas a larva do homem é a cercária, tá bem? E só voltando aqui rapidinho, lembrando que o que eu posso fazer para evitar essa doença causada pelos trematóides, que é o esquistossoma mansoni, que causa barriga d'água? Não nadar em qualquer lagoa, tratar as pessoas doentes, criar carpas e tilápias nos peixes que elas vão comer as larvinhas do esquistossoma mansoni. Óbvio que saneamento básico vai ajudar muito também, né, gente? Mas o que eu posso fazer para evitar a doença teníase?
tratar as pessoas doentes, evitar a ingestão de carne de porco ou carne de boi mal cozida. E o que eu posso fazer para evitar uma cisticercose? Lavar muito bem as verduras, porque muitas pessoas às vezes adubam a terra que vai fazer a horta com excrementos de animais, e nesses excrementos pode ter o quê? Os ovos embrionados. Então tem que tomar cuidado, porque para adquirir a teníase, é a ingestão da carne. Para adquirir a cisticercose, é a ingestão de alimentos contaminados com os ovos da tênia. Bem, falei sobre as medidas profiláticas, deixei para voltar, né? Aqui, gente, eu tenho a facíola hepática. Essa facíola hepática, ela vai causar também a barriga d'água, mas essa facíola hepática, ela causa barriga d'água, por exemplo, no carneiro, tá? Então, essa facíola, ela tem aqui a sua ventosa oral, ela apresenta aqui, vamos dizer, o intestino bem ramificado, e ela tem aqui o seu poro genital, tá? Ela, como nós sabemos, essa facíola hepática, ela também usa como hospedeiro um caramujo, né? Porque quando os animais defecam, eles liberam os ovos, e esses ovos eclodem na água, liberando o miracídio. O miracídio nada à procura do caramujo, onde sofre a metamorfose, sai sob forma de cercárias. Quando essa cercária não encontra o seu hospedeiro definitivo, o que ela faz? Ela se insista e fica presa nas folhas de capins. Vem o carneiro, vem os animais que são herbívoros, se alimentar desses vegetais, acabam adquirindo também a facíola hepática. Bem, pessoal, é um assunto que deve ser realmente estudado. As questões que vão ser mais cobradas acerca desse conteúdo é referente à parasitologia. Então, por favor, fiquem atentos, tá? Fiquem muito atentos a este assunto, porque no Brasil o problema é verminose. Então, cisticercose, tenia, esquistossomose, né? Conforme nós estamos falando, exige uma maior atenção.